Café! Café! Quero café! É isso aí, vocês já perceberam que a aula de hoje é sobre o café e a economia brasileira durante o Segundo Reinado. Eu sou o professor Cláudio, essa aula é de História do Brasil. Roda a vinheta! Olá, meus queridos, tudo bem? Vocês devem estar reparando numa coisa diferente. Eu estou sem os meus óculos. Eu comprei uma luz diferenciada para o meu estúdio improvisado e o reflexo que essa luz causa na lente é muito estranho. Então, para o seu conforto, eu achei por bem ficar assim. Não sei se está melhor ou se está pior, só sei que está diferente. Na última aula nós falamos sobre algumas melhorias no Brasil durante o Segundo Reinado, principalmente a habilidade de Dom Pedro II em equilibrar as forças políticas, fazendo com que o Brasil tivesse uma relativa paz. Agora, na aula de hoje, nós vamos entender como que a economia também melhorou, o dinheiro começou a crescer, o dinheiro começou a aparecer, e o que isso tem a ver com a nossa história. A nossa mesmo, a minha, a sua, as pessoas que vivem aqui em Ribeirão Preto. Vocês já devem ter reparado nas aulas de História do Brasil que a nossa economia geralmente foca em um produto. Então nós começamos falando lá em 1500 do pau-brasil, depois nós passamos para o açúcar, depois a chegada do ouro e agora estamos falando do café. O café não é exclusividade lá no Segundo Reinado, nós temos também a produção de algodão e de alguns outros produtos, mas ele vai ser o motor, vai ser o carro-chefe que vai puxar a economia durante o período em que nós estamos estudando. O café não foi uma invenção de Dom Pedro II. A plantação e a produção de café ela já ocorreu no Brasil desde o primeiro reinado e parte da regência. A grande diferença é que durante a regência esse café era plantado no Nordeste, o que não ajudava muito a produção por conta do tipo de solo e clima nordestino. O que acontece durante o Segundo Reinado é que esse café ele é trazido aqui para perto da gente. Ele vai ser plantado e cultivado num local chamado Vale do Paraíba. É uma área que pega um pedaço do Rio de Janeiro e um pedaço do estado de São Paulo. O café então encontrou um clima adequado, um solo fértil e deslanchou. Só para vocês terem uma ideia da importância do café na economia, ele correspondia a mais da metade das exportações brasileiras. As pessoas amavam o café do Brasil, então a Europa e os Estados Unidos eles pagavam caro no café brasileiro. Esse dinheiro começou a entrar e circular pelo Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o café que era produzido no interior, ele tinha que ir até o porto para poder ser enviado para os outros países. Sabe que fica no meio desse caminho? A cidade de São Paulo. É isso aí, São Paulo capital. Ela fica bem pertinho do Porto de Santos. Vocês sabem disso, São Paulo está grudado com Santos. Então, quando esse café ele escoava, ele ia indo embora no lombo das mulas, no início dessa produção, eles passavam por São Paulo. E ali as pessoas, os fazendeiros, começaram a parar para poder fazer os seus negócios, resolver para onde exportar, quanto que ia cobrar. E esses grandes fazendeiros, eles começaram a investir na cidade de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, eu comentei há pouco que a produção de café ela ia escoando, ela ia indo embora, sendo levada das fazendas do interior no lombo de mulas. Vocês têm ideia do quanto que isso demorava e o quanto que era trabalhoso você pegar sacas de café, colocar no lombo dessas mulas e levar até o Porto de Santos? O quanto que esse produto ia perdendo qualidade nesse tempo? Pois é, para poder auxiliar nesse escoamento do café, começaram a construir ferrovias. Olha, vocês fizeram uma tarefa, que era falar um pouco sobre a história da ferrovia e a importância dos trens. O trem é um instrumento, um meio de transporte importantíssimo para o escoamento de produtos, para levar produto de um lugar para outro do Brasil. Naquela época, o trem foi uma novidade que mudou completamente a história da economia brasileira. Porque aqueles fazendeiros que demoravam semanas para enviar o seu café para o exterior, agora vão gastar poucos dias. O trem, em algumas horas, ou dependendo da localidade, em pouquíssimos dias, vai tirar esse café do interior do estado de São Paulo e vai colocar esse café no Porto de Santos. Uma outra novidade que apareceu nessa mesma época foi o telégrafo. A outra tarefa que eu pedi para você pesquisar um pouco sobre a história do telefone e a importância da comunicação. Esses fazendeiros que demoravam dias
para chegar até algumas cidades para poder fazer negócio, ou então tinham que enviar cartas para a Europa para poder negociar e resolver quanto eles iam cobrar de café, qual seria a quantidade exata. Agora não vai ter mais problema. Eles vão se comunicar muito mais fácil usando um negocinho chamado telégrafo, que é o pai do telefone. Se você fez a tarefa, você já sabe que o telégrafo era uma maneira de se comunicar por meio de sinais. Não eram bem esses sinais, mas você está entendendo o que eu estou falando. Então o telégrafo ele vai trocar essas mensagens em poucas horas. É horas, gente, não é igual o telefone que você pega e conversa com a pessoa no mesmo momento. O telégrafo ele enviava uma mensagem para uma central, essa central lá decodificava essa mensagem e enviava para o receptor. Isso demorava horas. Mesmo assim, coisas que levavam semanas passam agora a demorar horas. Tanto o escoamento do café com a ferrovia, como a comunicação desses fazendeiros com o telégrafo. Se eu ainda não te convenci que o café mudou a história do Brasil e acelerou a economia durante o Segundo Reinado, eu vou provar isso agora com a sua cidade. Muito bem, quinto ano, então nós vamos para a nossa primeira imagem, vocês estão vendo aí. Ribeirão Preto, em 1890. Esse é um hospital, existe até hoje, é a Santa Casa de Misericórdia. Essa partezinha branca, ela ainda está preservada, tá? O restante do prédio está completamente diferente, mas a partezinha branca está lá até hoje. Estou usando essa imagem para mostrar para vocês que na porta do hospital nós temos uma quantidade enorme de mato e de sujeira. Na segunda imagem nós também temos um outro hospital, esse hospital é o Hospital Lazareto. Esse não existe mais, era um hospital isolado. Os hospitais isolados, eles eram hospitais para onde os doentes com algum tipo de problema contagioso eram enviados. Então, para não correr o risco de contaminar as pessoas, eles ficavam em isolamento. Também estou mostrando para vocês a porta do hospital para mostrar a quantidade de mato e de sujeira. Na terceira imagem, o centro da cidade. Essa rua é a Rua General Osório, tá? Vocês estão percebendo que Ribeirão Preto ela já tem aí, nessa foto, a Ribeirão Preto já tem quase 50 anos desde a sua fundação. E é uma cidade que ainda está com a rua completamente coberta de terra. Então não tem calçamento, as ruas não estão adequadas ao transporte. Nós temos uma quantidade grande ali de elementos que remetem a essa ideia de cidade pequena, cidade do interior, uma cidade completamente rural. Mas tudo se transformou. De repente a cidade está completamente transformada. Olha essa foto, isso parece Paris, né? Não é à toa que Ribeirão Preto vai ganhar o apelido de Le Petit Paris, a pequena Paris. Olha a diferença, pessoal. Nós estamos vendo aqui o calçamento, que nas fotos anteriores não tinha. Nós estamos vendo a praça muito bem cuidada, a grama cortadinha. Olha essas formas geométricas, isso tem tudo a ver com a ideia de organização. Nós estamos vendo iluminação, gente. Então a cidade começou a se urbanizar. E como eu já falei, isso não foi mágica, isso foi graças ao café. Muito café, muito mesmo. Muito café mesmo. Era tanto café que a ferrovia vai chegar até Ribeirão Preto. Essa imagem ela é um outro símbolo dessa modernidade. Isso é a Jerônimo Gonçalves. Ali onde fica a rodoviária e tem um posto de saúde, uma UBS, que a gente chama de UBS Central, é o posto de saúde central. Esse rio aqui, gente, que está retificado, isso é uma obra de engenharia, isso aqui também demonstra essa modernidade chegando. Vocês podem reparar que as calçadas apareceram. Temos alguns carrinhos aqui, ó, uns calhambeques bem pequenininhos. Nós temos uma fumaça lá atrás, isso é uma indústria chamada Companhia Paulista. É um outro símbolo de modernidade. Então a riqueza gerada pelo café começa a trazer a higienização da cidade, a urbanização da cidade, industrialização. Vamos para um outro símbolo que é a nossa prefeitura. Vocês podem reparar que esse tipo de arquitetura ele também está ligado a essa ideia de modernização. Isso é inspirado na França. Não é uma arquitetura aleatória. Ribeirão Preto tem um modelo, que é o modelo francês, que ele está seguindo. Na próxima, olha só, nós temos o Palacete Neck. Ao fundo, essa construção maior, né, que tem esses andares, isso não existe mais, é uma pena. Isso fica no centro da cidade, ali do ladinho da Praça 15, na Praça Carlos Gomes. Aqui onde tem esse carro na porta é o MARP,
é o Museu de Arte de Ribeirão Preto, ele está lá, ainda esse prédio existe, mas o do canto, o da ponta, que é o Palacete Neck, ele não existe mais. Agora o Pedro II, que vocês conhecem, vocês já sabem, já falamos bastante sobre esse teatro, que ele também é um dos símbolos da modernidade da cidade. Na próxima foto, aquela fábrica que eu falei, da fumacinha lá no fundo da Jerônimo Gonçalves, é a Companhia Paulista. Essa fábrica fica na Vila Tibério. Meu avô trabalhou nessa fábrica, não nessa época, mas ele trabalhou nessa fábrica, era uma fábrica de refrigerante e cerveja. Aqui, pessoal, isso é muito interessante, é um armazém de secos e molhados. O armazém de secos e molhados nada mais é do que um mercado da época. Então, se você queria comprar algum produto importado, algum produto diferenciado, era nesse armazém que você ia procurar. Ele ficava no centro da cidade, que no armazém de secos e molhados, você pode reparar que as pessoas estão muito bem vestidas. Então, imagina você entrar no mercado e alguém estar de terno e gravata para lhe atender. Isso significa que os produtos eram produtos importados, produtos caríssimos. Isso é uma demonstração de como que a cidade se modernizou. Então, o trem levava o café e ele voltava com modernidade, com produtos importados, com roupas diferenciadas, com ideias e com muito dinheiro. Pois é. Ribeirão Preto se transformou por conta do café. Isso não aconteceu só com Ribeirão. Centenas de cidades passaram por esse mesmo processo. A diferença é que o que aconteceu com Ribeirão foi no final do segundo reinado, 1880, 1890, enquanto que nas outras cidades isso aconteceu no começo do segundo reinado. Então, nas cidades próximas a São Paulo, no Rio de Janeiro, toda essa transformação e essa mudança, ela ocorreu entre 1840 e 1850. Tudo bem? Agora você vai para o segundo vídeo, que eu vou passar instruções da tarefa sobre essa aula que nós acabamos de assistir.